Non. Ah oui, si. Bonjour. Oui, bonjour. J'attendais justement un petit moment. Bom dia, eu estava aguardando um pouquinho porque eu sabia que ia chegar. Estava aguardando. Même ici. Onde achar melhor, pode ficar aqui na frente. 2 minutes de retard, mais en fait, on vous attendait un petit peu. Estamos com um atraso de 2 minutos, estávamos esperando. Mas, enfim, acho que agora podemos começar. Em primeiro lugar, eu quero desejar bom dia a todos e a todas. Eu estou felicíssima, nós estamos felicíssimos de recebê-los aqui hoje. Eu estou muito contente de organizar um evento como este com a Associação da Coalição para os Acordos de Pesca Equitativa, a CAP, que organizou a organização de todas as pescadoras e pescadores artesanais aqui. Então, eu e Catherine Chabot organizamos, estamos aqui com 8 pescadores e pescadoras de 8 países diferentes. E eu quero me desculpar de antemão se eu vou pronunciar o nome de maneira errada. Temos Ahmed Mukhtar de Madagascar, Antônia Adama da Guiné-Bissau, Antônia Adama, Nunci Marcia das Seychelles, Gamsu, do Senegal, Dorsa Kilola, do Quênia, Ana Lebequier, da Mauritânia, Maurícias, Nadej, da Costa do Marfim, e James Judex, que é das Maurícias. Este encontro é justamente para falar sobre os acordos de pesca da União Europeia, e nós analisamos também esses acordos sobre a pesca duradoura. E eu queria hoje ter um debate mais amplo sobre o impacto da pesca europeia nos países litorâneos em desenvolvimento e também das comunidades costeiras. Nós temos a tradução em francês, inglês e português. Não sei se está tudo claro, se todo mundo está ouvindo bem as traduções. Português, ok? Muito bem, ótimo. Então, o encontro de hoje encerra uma semana de encontros entre os pescadores e pescadores, mulheres transformadoras que estão presentes aqui hoje também, e os interlocutores europeus e os representantes da União Europeia, como da Comissão Europeia. E estamos realmente felizes de recebê-los aqui no Parlamento Europeu. Vocês fizeram realmente uma viagem longa para chegar até nós, para inserir as questões num contexto. O que é um acordo de parceria, o que é um acordo de pesca duradoura. Em primeiro lugar, a União Europeia fez acordos de pesca e já assinou também acordos de pesca com mais de 20 países na costa oeste africana e também no Oceano Índico. E a conclusão de um acordo entre a União Europeia nos deu a possibilidade de ter acesso de um número limitado de embarcações no litoral. Esses acordos evoluíram, porque inicialmente nós estávamos praticamente entregando cheques em branco e tivemos alguns melhoras, né, alguns dos últimos 10 anos, considerando aspectos ligados à durabilidade da pesca e o desenvolvimento da pesca artesanal. Nós temos uma parte desses acordos de pesca feitos pela União Europeia, que é feita com um apoio ao desenvolvimento duradouro das pescas nos países parceiros. E essa verba deve realmente apoiar e serve também para financiar infraestruturas, acompanhamento científico das comunidades. Com relação a esses acordos de pesca, nós incluímos medidas de controle da pesca, transparência reforçada, que é um elemento crucial, nomeadamente para todos os países litorâneos, très impliqués dans la pêche illégale.
Alors, ces accords de pêche, comme je le disais, ils ont eu des améliorations, mais ils sont pour moi encore loin d'être parfaitement durables et posent encore énormément de questions sur les rapports avec les pays du Sud. As dúvidas, principalmente com os países do Sul, dos quais nós exploramos os recursos para justamente não colocar em perigo a saúde alimentar dos nossos países parceiros na África do Oeste. Vemos que os pescadores artesanais estão em concorrência direta com as frotas estrangeiras chinesas, principalmente para pescar os pequenos, para fazer farinha de peixe também. Embora a União Europeia não produza farinha de peixe, importamos muito para a aquacultura e sabemos que os pequenos pélagos são também utilizados pela população local. Temos também problemas nos recursos do atum tropical. O atum abattor, e estamos em concorrência com as Seychelles, por exemplo, e por último, o apoio ao setor que deve ser ajustado para melhor colaborar com as comunidades costeiras e de pesca artesanal. E hoje nós temos que colocar realmente os pescadores e pescadoras e ouvi-los e saber o que eles querem para dar soluções que sejam realmente adequadas, pois muitas vezes nós vemos que há uma diferença entre os objetivos que são colocados e a realidade que encontramos. Isso aconteceu nas Seychelles, também no Senegal, Guiné-Bissau, etc. E, por fim, se tais acordos não forem acompanhados por medidas... Do RGP, des organisations régionales de gestion des pêches, on ne va pas pouvoir résoudre les problèmes existants, c'est-à-dire ce que j'ai dit tout. Mas existentes, como eu disse, de pesca excessiva, divisão equitativa dos recursos dos produtores de atum e para ter realmente parcerias equilibradas. Essa é a dimensão externa da política comum da pesca que nós temos que levar em conta na nossa troca de ideias. No Parlamento Europeu tem um papel que é bem limitado em tais acordos, pois nós, que somos parlamentares europeus, não negociamos, nós nos contentamos de aprová-los e de recusar quando é o caso, pois é a comissão que negocia os acordos, consultando os países membros da União Europeia. E para nós, que somos deputados, nós temos que apenas que examinar os prós e contras. E temos a possibilidade de propor recomendações à União Europeia através dos canais conhecidos. E muitas vezes nós vamos no local para ver o que acontece, quando temos algumas missões. Personnellement, au début du mandat, j'ai été au Sénégal. Mesmo estive no Senegal no começo do meu mandato como missão oficial do Parlamento. Eu vi que existiam vários acordos de pesca com a Mauritânia, Gabon, Seychelles, Guiné-Bissau, Cabo Verde e Ilhas Maurícias, que foram votados há pouco no parlamento. E é importante encontrar os pescadores das Ilhas Maurícias, justamente, e da Mauritânia, para poder fazer uma avaliação. Temos 4 aspectos a avaliar sobre os acordos de pesca: recursos, segurança alimentar, transparência e também o problema do apoio setorial. Eu vou passar a palavra para a Catherine Chabot para fazer uma introdução e depois eu proponho dar a palavra a Antônia Adamar, que vai nos explicar qual é a situação, o que foi feito em pormenores. Então, passamos primeiramente o microfone para a Catarina. Muito obrigada, Caroline. Bom dia a todos. Eu vou falar em francês também. É um grande prazer recebê-los aqui hoje no Parlamento Europeu. Catherine Chabot, eu sou uma antiga navegadora. Estou muito engajada em tudo aquilo que está ligado ao mar. Eu gostaria de dizer que Carolina também está muito engajada na questão da pesca e, visto que nós duas fazemos parte da Comissão de Desenvolvimento, estamos também muito ativas na questão dos acordos de pesca que a União
União Europeia assina com os países litorâneos, ambas fazem. Nós não somos do mesmo grupo político, ela faz parte do grupo dos Verdes e eu não, mas nós temos uma visão comum com relação ao mar. A minha comissão é do meio ambiente. Eu tive a oportunidade de fazer várias viagens para Guiné-Bissau já há 3 anos. Eu encontrei uma foto de nós duas, fantástico, no porto artesanal da Guiné-Bissau, com os pescadores, mas também as comunidades de mulheres que eu fiquei realmente muito impressionada, para dizer a verdade. Eu fiquei muito impressionada em uma época, nós todos juntos nessa foto, e foi assim que nós nos reencontramos. De fato, nós já nos conhecemos. Estive também no Senegal, assim como a Carolina, e recentemente encontrei também comunidades costeiras de Joal Fadiouth, e um assunto que é uma questão da pesca, mas é também uma preservação da cultura das ostras. Numa primeira viagem para Senegal, encontrei também as comunidades costeiras. Muito obrigada mais uma vez por terem vindo até aqui, e nós estamos aqui para ouvi-los. Eu, dando continuidade à apresentação de Carolina, e eu agora gostaria de falar também da participação, da realização das equipes de desenvolvimento duradouro. Eu sou muito adepta, e deveríamos fazer realmente é preciso ter mais força. E esses acordos de pesca, idealmente, passam através de um estudo para dar respostas, por exemplo, a ODD, que visa eliminar a pobreza, para dar acesso a trabalho digno, e também nas ordens, a número 10, para eliminar as desigualdades, os ODS, me corrijo, em todos os países, como as ODS, repetindo, os ODS, não ODD, para que se respeite o direito ao trabalho, o direito dos homens, a pesca da frota não está de acordo com as necessidades da população local, e a luta contra a fome não é facilitada por este tipo de ação. Nós queremos justamente que seja respeitada, esse é um objetivo do ODS número 5, no setor da pesca e da aquacultura, e também, como já dissemos, tais acordos de parceria devem facilitar uma pesca duradoura, e se inclui no 4 da ODS número 13, luta contra mudanças climáticas, e número 4, a proteção da fauna e da flora aquática. Então, através dessas contribuições financeiras no âmbito dos acordos de parceria para pescador, que a União deve garantir que tais acordos não seja feito prejudicando as comunidades locais. Eu não vou esconder a minha preocupação com ações. Independentemente de tudo aquilo que não direi, eu não sei se vão falar sobre isso, mas para além da preservação dos recursos, o acesso aos recursos, a questão da poluição. Quando nós percebemos aqui a poluição muito grande, mas eu vejo que há realmente um problema com relação à poluição no litoral, e eu me questiono sobre isso. Será que nós não temos que reforçar nossos esforços para acompanhar os países justamente para evitar isso? Eu sei que as mulheres que eu encontrei há 15 dias em Joal Fadiouth, no Senegal, já têm um projeto para isso, que me pareceu muito pertinente, e vão nos falar sobre a dificuldade que tem para desenvolver uma cadeia de produção. Portanto, eu ouvi falar sobre isso quando eu estive lá também. Falar sobre a pesca ilegal é outro ponto que está em pauta, e a pressão da pesca chinesa. Como é que nós podemos agir juntos? Então, mais uma vez, eu estou felicíssima de ter esta oportunidade de ouvir todos em conjunto, com uma visão regional especificamente. Muito obrigada. Sou todo ouvidos.
Obrigada, Catrina. Eu vou passar a palavra para a Antônia Adamasi, vai nos apresentar um material que foi publicado em 2022 pelo Ano Internacional da Pesca Artesanal e da Aquacultura, que foi realmente, portanto, o microfone é seu. Vamos todos colocar os fones de ouvido, por favor. A Antônia pode usar, então, o botão vermelho e o microfone é seu. Participante. Sou profissional da pesca artesanal da Guiné-Bissau há mais de 30 anos e aqui apresento a Confederação Africana da Organização Profissional da Guiné da Pesca Artesanal CAOPA. A CAOPA reúne mulheres e homens profissionais da pesca artesanal, marítima, continental, proveniente de 29 países africanos. Damos voz às mulheres e homens da pesca artesanal na África Ocidental, África Oriental, África Austral, Norte de África e Oceano Índico. Há mais de 10 anos, unimos esforços para garantir que os nossos setores sejam reconhecidos pelo seu valor justo por nossos tomadores da decisão. Pouco a pouco, o nosso trabalho vai dando confiança à nossa comunidade, às nossas mulheres para reivindicar os seus direitos, para fazerem valer a sua vantagem em termos sociais, econômicos, culturais e como gestora de ecossistemas costeiros. Em 2022, por ocasião do Ano Internacional da Pesca Artesanal, juntamos com outras organizações da pesca artesanal da América Central, América do Sul e do Norte, Europa e Ásia, lançamos um apelo à ação da pesca artesanal. Por quê? Apesar dos nossos esforços, ainda com muita frequência, nossas tomadoras de decisão e os seus parceiros não agem ao nosso favor e ignoram as nossas necessidades no papel. Nosso Estado e a comunidade internacional estão do nosso lado e nos agradecemos por isso. Mas na prática, muitas vezes, favorecem os interesses setoriais que prometem muitos retornos financeiros curto prazo. Com a pesca industrial, a exploração de minérios e de gás, o turismo costeiro, isso ameaça o futuro de nossas comunidades. O tempo da palavra já passou. A mudança climática já batendo em nossas portas e, mais do que a nunca, precisamos de uma ação forte e urgente para permitir que nossas comunidades frequentem os desafios de um futuro para nossa criança e os nossos setores. Em nosso apelo à ação, pedimos primeiro que o acesso dos pescadores artesanais ao recurso seja garantido e protegido. Quando houver mais peixe desembarcado, são as mulheres que voltam a mãos vazias e são os nossos patriotas mais vulneráveis que ficaram de fome, de estômago vazio. Exigimos ação que as mulheres, as condições de vida do trabalho das mulheres, porque quando as mulheres estão lutando, quem sofre as famílias e toda a comunidade. Pedimos mais transparência na gestão da pesca. Todos os dias vemos mais os barcos da pesca industrial de origem chinesa, coreanos, russos, europeus em nossas águas. As licenças são dadas em flagrante e medidas e nossos recursos se esgotam. Queremos saber o que isso é possível. O público tem o direito de saber quem pesca nas nossas águas, em que condições. Precisamos dessa informação para participar na decisão informada que nos oferece.
Pedimos também que a pesca artesanal seja protegida de todos os setores da chamada economia azul. Por quê? Quando hereda a pesca industrial, são os nossos maridos e os nossos filhos. On n'a plus de traduction. On a eu une pause apparemment sur la traduction sur les 30 dernières secondes. Allez-y. Okay, merci. Porque quando reina a pesca industrial, são os nossos maridos, os nossos filhos, que perdem a sua rede. E, às vezes, suas vidas. Em conclusão, quando hotéis de luxo tomam conta de nossas terras, são as mulheres que são eliminadas. Quando a exploração do petróleo invade os pesqueiros artesanais, quando as fábricas de farinha apoderam dos nossos peixes e a vítima são as mulheres. A União Europeia mantém a relação privilegiada com os países africanos na área de pesca, nomeadamente através do Acordo de Parceria em Pesca Sustentáveis e Pescaria Internacional de Ajuda ao Desenvolvimento. Com meus colegas do Senegal, Mauritânia, Costa de Marfim, Seychelles, Madagascar, Ilhas Maurícias e Guiné-Bissau, discutimos durante uma semana o desafio das relações da pesca entre a União Europeia e os países africanos. Viemos ao Parlamento Europeu para partilhar os nossos discutir convosco as nossas propostas para que a União Europeia contribua ao futuro da comunidade costeira africana. Obrigada. Merci beaucoup. Muito obrigada, Adama, pelo que está escrito. Realmente, esta apelo à ação de 2022 nós estão ignorando, nós estamos falando do abuso, estão pedindo mais transparência do problema das farinhas de peixe, por exemplo, e isso nos leva a fazer uma ligação com os 4 pontos que vão ser desenvolvidos agora, 4 tópicos. O primeiro tópico é a questão do acesso e vou passar a palavra para Raissa Nadej Likamadou, que é uma mulher transformadora na Costa do Marfim e o secretário da Sociedade Cooperativa e também presente na Costa do Marfim, e a palavra é sua. Sim. Mesdames, messieurs, senhoras e senhores, eu gostaria de partilhar com vocês as nossas prioridades com relação ao acesso seguro da pesca artesanal aos recursos de pesca, o caniço para desenvolver o objetivo 14. Depois da última reforma da Política Comum de 2012, na União Europeia teve uma linha de conduta nos acordos de pesca de não negociar o acesso às áreas ocupadas pela pesca artesanal para deixar o acesso exclusivo à área de pesca litorânea. Esta medida deve ser estendida a todas as frotas de origem estrangeira. Os acordos de pesca contêm uma nota de não discriminação que envolve os países parceiros a aplicar todas as frotas estrangeiras medidas previstas para as frotas estrangeiras, inclusive o zoneamento. Mas, de fato, isso está apenas no papel. As embarcações dos outros países não respeitam as nossas áreas de pesca. Nós vemos que há muitas intervenções, há muitas invasões na nossa área. Se a União Europeia quiser realmente ajudar a proteger a pesca artesanal, os nossos recursos devem ser mais rígida com relação ao respeito desta nota de não discriminação, desta cláusula de não discriminação. Além disso, como é que pode ter acesso onde
se fala de uma pesca global nas nossas zonas, dados que não são conhecidos cada vez mais, nem os dados acessórios, nada disso, que muitas vezes são espécies que são utilizadas na pesca artesanal, não podem ser contabilizadas. É necessário estudar essa parte. Em segundo lugar, cada vez mais temos embarcações industriais de origem estrangeira que formam sociedades mistas de fachadas com pessoas que saíram dos nossos países. E tem a bandeira local, mas não se deixe enganar. Essas embarcações são controladas por empresas estrangeiras, principalmente chinesas, mas também russas ou europeias também. Tais embarcações fazem incursões nas áreas reservadas à pesca artesanal. A União Europeia promove a Constituição, tolera a Constituição, a formação de sociedades mistas, e nós queremos que o quadro regulamentar seja definido para as empresas mistas e seja aplicável a todas as embarcações de origem estrangeira, de forma a garantir que as empresas mistas possam e trabalhem de maneira transparente e não façam competição com a pesca artesanal e contribuam para o alcance dos objetivos de desenvolvimento do país envolvido. Este ano, nós percebemos que, através dos acordos de pesca, a União Europeia apoia cada vez mais a proteção de determinadas marinhas. Este fenômeno se acentua com a implementação da iniciativa 3030. Essas áreas protegidas são importantes para preservar a biodiversidade, para apoiar as comunidades costeiras que dependem da pesca. É indispensável que o custo social e econômico da realização de tais áreas seja levado em consideração e que as comunidades estejam associadas na gestão de tais áreas. Se apoiar também as áreas marinhas protegidas, a União Europeia deve garantir que a implementação de tais instrumentos de preservação sejam transparentes e sensível ao gênero e com a participação das comunidades costeiras. E, por fim, eu gostaria de falar de uma técnica de pesca que é um perigo para a pesca artesanal. Os derivados do DCP, essas áreas de pesca artesanal, ali não pegam apenas o atum, são capturados pela pesca industrial em detrimento da pesca artesanal. Com isso, não apenas nos prejudica, mas prejudica o ambiente, eliminando corais, eliminando todo o fundo do mar, toda a fauna do fundo do mar e flora. Prejudica o ambiente e prejudica imensamente a pesca artesanal. É tudo. Muito obrigada. C'est nous qui vous remercions. Nós que agradecemos. Agora vamos passar para o segundo tópico, que é a segurança alimentar. E vou passar a palavra para Ahmed Mukhtar Gemen, que é um pescador em Madagascar e é responsável pela rede MIWAMI, que é uma rede de marinhas protegidas situadas em Madagascar. Oui. Vous allez parler légèrement en décalé? Oui, légèrement décalé. Tu coupes? Peut-être faire une partie, vous traduisez. Voilà. Oui. Comme ça, oui. Votre micro et vous reprenez à chaque fois. Ok. Tompoko lahy sy tompoko vavy, izaho dia mpanjono madinika avy any faritravatra Madagasikara. Toa anireo firenena rehetra aty amin'ny faritra afrikana dia ny jono madinika no mamatsy trondro betsaka indrindra ireo tsy anatiny sy ho an'ireo malagasy rehetra. Mampalahelo anefa fa ny enti-manana eo ampelantananay dia tsy ahafahany mamatsy araka ny tokony ho izy ireo tsena ao anatiny ireo.
Mesdames et messieurs, bonjour. Senhoras e senhores, bom dia. Eu sou um pequeno pescador do norte de Madagascar e, como em todos os países africanos, é a pesca artesanal que nutre a população litorânea que também serve para o consumo local. Infelizmente, os nossos meios não suficientes e não nos dão a possibilidade de ter peixe suficiente para a população local. Dia ambany tahany finanana trondro satria 4,24 kg isan'olo isan-taona fotsiny izany. Kely dia kely io taha io raha ohariny any Nosy Maurice, izay 20 kg isan'olo isan-taona. Ary koa 60 kg isan'olo isan-taona ho any Nosy Seychelles. Em Madagascar, o consumo do peixe é realmente por volta de 4,26 quilos por habitante por ano uma pessoa pode consumir 20 quilos de peixe por ano para que se possa nutrir e 60 quilos nas Ilhas Maurícias, 20 quilos e nas Ilhas Seychelles 60 quilos por ano. Ny toerana misy anay mba hahafahanay mikarakara ny vokotra an-dranomasina mba tsy hasimba izany. Toa ireo vatam-pampangatsiahana sy ny fitahirizam-bokotra. Hany ka miteraka fahasimban'ny vokotra omen'ireo mpanjifa izany ka mety hiteraka aretina ho azy ireo. Madagascar, nós também não temos meios para conservar o peixe, como, por exemplo, a cadeia do frio, e muitas vezes o peixe nos chega já em mau estado para o consumidor. Isso até pode mesmo causar doenças para os consumidores de tal peixe. Manan-karena trondro. Fa toan'ireo firenena sasany aty Afrika dia ny jony vaventy izay anjakan'ireo sambo vahiny no matetika misitrika ireo arenan-dranomasina ireo. Ary ny vokotra azon'izy ireo dia entina matsihana ny tsena iraisam-pirenena. Hita taritra izany tranga izany amin'ireo sambo vaventy vondrona Europeana izay manjony lamatra rehefa manao fifanarana miasa eo amin'izeo ireo Madagasikara amin'izany jony lamatra izany. Pourtant, les eaux de Madagascar. As águas de Madagascar são muito ricas em peixes, mas como acontece com vários países africanos, o peixe é capturado pelas embarcações de origem estrangeira e são destinados à exportação. É o caso do atum, que é capturado, que pescam dentro do acordo de pesca. Ny vondrona Europeana ireo ny tsena anatiny amin'ireo vokotra ankoatrany lamatra izay azon'ireo mba ahafany malagasy misitrika izany vokotra izany amin'ny vidiny mirary dia mirary. Nós desejamos que as embarcações de pesca do atum que chegam em Madagascar com os falsos atuns que podem ser comercializados localmente com um preço que seja condizente com a situação da população. Roa isan-jatony amin'ireo trondro jonon'ireo sambo vaventy dia natokana hamatsiana ny tsena anatiny ary nahafan'ireo mamatsy trondro ho any mponina ao aminy mba hanalefana ny tsy fanjariany sakafo. Nos outros países africanos, como a Mauritânia, o desembarque de 2% dos peixes dos pelágicos para a população local possibilitam também melhorar a segurança alimentar daquelas determinadas populações. Kasika ny jony lamatra misy eo amin'ny Madagasikara sy ny vondrona Europeana dia tokony ho jerena sy omendanja manoka ny fametrahana fotodrafitrasa fitahirizana trondro mba ahafanay mpanjony madinika mamatsy trondro tsara kalitao ho any ireo malagasy rehetra. Mankasitraka indrindra tompo. Através do acordo de pesca entre Madagascar e a União Europeia, deveria também dar
uma atenção especial para apoiar as infraestruturas para a preservação do peixe da pesca artesanal e também para possibilitar aos pescadores artesanais a dar aos consumidores locais um peixe abundante e de boa qualidade. Senhoras e senhores, agradeço pela oportunidade. Merci. Obrigada. Agora vamos passar ao terceiro tópico, que é a transparência, e vou passar a palavra para a senhora Nancy Ongiojo, que é pescadora de Seychelles e é presidente da Organização de Pescadores e proprietária de embarcações de Seychelles. O microfone é seu. Muito obrigada. Eu vou falar em inglês. Senhoras e senhores, bom dia. O assunto que eu gostaria de tratar é uma prioridade para nós por muito tempo, e é a transparência. Aos nossos países, os nossos acordos de pesca com a União Europeia do nosso país claramente falam a respeito da transparência. Os textos do Acordo Europeu e também do Acordo das Pescas de Avaliação são ambos acessíveis. Por outro lado, um grande número de acordos de acesso dos países estrangeiros ou empresas estrangeiras permaneceram confidenciais, e tais acordos podem ter um impacto forte na segurança alimentar nacional e para os pequenos pescadores artesanais. De fato, há muitas embarcações industriais que pescam e muito do que fazem é mantido confidencial do público. Não é do interesse público que o texto de todos os acordos, sejam bilaterais, joint ventures ou mesmo acordos amplos, sejam públicos. No meu país, Seychelles, o fato que nós passamos parte da iniciativa de transferência na pesca, FITI, nos ajudou muito a melhorar as situações com relação à informação. Todavia, nós vemos que, embora os textos dos acordos de pesca entre a África e a União Europeia sejam disponíveis, não estão no formato que o público e as comunidades pesqueiras possam compreender. Deveria ser essencial, portanto, para que a União Europeia e os nossos países possam determinar uma maior acessibilidade dos textos. Isso esclareceria muitas dúvidas sobre esses com relação à questão do acesso e ao apoio. Queria também salientar que para nós, que somos pescadores artesanais, a transparência não é um elemento só, é um ingrediente indispensável para a nossa participação como intervenientes na gestão das atividades de pesca na África. O último ponto desta reforma fala a respeito das negociações. Os pescadores artesanais e as organizações da sociedade civil estão consultando a União Europeia e estão realizando também acordos de pesca, mas nós gostaríamos de saber que essa consulta dos intervenientes seja feita de maneira mais sistemática, e também gostaríamos de estar ao redor da mesa durante essas reuniões para examinar a implementação dos acordos de pesca. Com relação à transparência, para os pescadores artesanais, não é apenas a questão de informação, é questão também de conhecimento com relação, e para falar agora do principal desafio, além da informação, é sobre a nossa subsistência. Muitas vezes, essas informações no setor da segurança alimentar não é feita, como, por exemplo, muito pouco é documentado com relação à alimentação, no trabalho das mulheres nesse setor. Estatísticas sobre o setor artesanal, sobre a pesca, não existem ou é escassa. Através das parcerias, dão um apoio à coleta de dados sobre a pesca em pequena escala. Nós precisamos de ter maior visibilidade. Nós que fazemos parte da pesca em pequena escala, precisamos ter maior visibilidade e maior importância. Muito obrigada, muito obrigada. E vamos passar agora para o quarto tópico, que é a questão setorial, e vou passar a Ohana, que é membro
que é um pescador da Mauritânia e é também membro da Associação de Pescadores Artesanais local. Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer pela a sua apresentação clara e brilhante, tratando da questão da pesca artesanal. Muito obrigada. Eu também à deputada que falou a respeito da questão ambiental. Senhoras e senhores, um aspecto dos acordos de pesca que é extremamente importante para a pesca artesanal, pesca em pequena escala, são os acordos setoriais, mas nós vemos que aqui, com relação à transparência e com relação a não há muita clareza. Nós não sabemos de fato o que fazem com a verba e não sabemos se as ações que são realizadas são eficazes. Como representante da sociedade civil e como representante da pesca artesanal no planejamento de tais atividades, e também gostaríamos de intervir com relação às modalidades e mais ainda nas avaliações. As ações que são realizadas para a pesca não são fiáveis, se existem, como uma iniciativa, é apenas uma iniciativa política local, sem que seja mencionada a União Europeia. Tais condições, nós não se surpreendam que a opinião não seja positiva com relação à União Europeia como parceiro no campo da pesca. E nós vemos que o nosso peixe está sendo pescado por embarcações europeias e nós não temos nenhum benefício com isso. As ações que são realizadas por outros países que não estão interessados na preservação dos recursos continuam a ser realizadas. É absolutamente indispensável que a informação detalhada e pormenorizada sobre o que é feito com a verba desses acordos seja disponibilizada para o público e que as partes interessadas, os intervenientes, possam fazer uma avaliação das ações se nós quisermos que sejam eficazes e, de fato, beneficiem a população. Se trata também na questão de credibilidade para a União Europeia, que deve poder mostrar que a ação dos cidadãos europeus é realmente destinada a apoiar as comunidades costeiras. É importante também que uma parte desta verba apoie a pesca em pequena escala, a pesca artesanal, e dando uma prioridade ao desenvolvimento desse tipo de pesca. Ações como destas podem ser feitas também em prol dos pescadores artesanais, como a formação dos capitães com relação à segurança no mar, ou até mesmo iniciativas no âmbito da cogestão, controle e participação. É também importante, através da ação setorial, proteger as atividades profissionais, visto que são as mulheres que cuidam desse assunto e são consumidoras. É importante que exista também que deve ser também sensíveis ao gênero. As mulheres estão presentes em todas as etapas da pesca artesanal, mas o trabalho delas não é reconhecido, a contribuição e as inovações não é valorizada, e as condições de trabalho são realmente um desastre. Portanto, para poder contribuir para os investimentos em infraestruturas, para melhorar as condições de vida das mulheres e de suas famílias, assim como, por exemplo, o acesso à água potável, eletricidade, instalações sanitárias, para poder melhorar realmente a vida das pessoas, para não falar também na refrigeração do peixe que é pescado, que é indispensável para a sua conservação.
o que está acontecendo na África do Oeste é a questão pelágica que está sendo utilizado pelas áreas que estão sendo utilizadas pela indústria da farinha de peixe. Nós sabemos que é proibido na União Europeia, mas sabemos que isso gera um grande desassossego nas nossas populações, pois a produção do óleo e da farinha de peixe é para nós extremamente prejudicial. É um perigo que realmente e nós estamos cientes da posição da União Europeia nesse campo. Muito bem. Falando a respeito dos pelágicos, bom, partindo da ação da Mauritânia para utilizar as áreas pelágicas, sobre este ponto, é necessário que haja uma política europeia coerente. Hoje é preciso ter 5 quilos de peixe para fazer 1 quilo de farinha, que serve principalmente a nutrir a criação de peixe que serve para o mercado europeu. Portanto, se não houver um bloqueio dessa situação, portanto, nós vemos que os peixes são nutridos com a farinha de peixe. Portanto, então a União Europeia estará agindo como a China, como a Turquia, como outros países que estão gerando e incrementando a fome na África. Muito bem, agora já levantamos os 4 aspectos, os 4 tópicos que nós íamos analisar de acordo com os acordos de pesca. Eu gostaria de salientar também que aqui na sala nós temos, para além das pessoas que acabam de falar, temos também Gao Su, que é o presidente da GAOPA, que é a plataforma pan-africana não estatal da pesca, o senhor Judex Paul, que também é pescador nas Ilhas Maurícias e presidente do sindicato, e também o senhor Dorcas Malogo, que é o marinheiro, é responsável pela célula e da gestão de peixe, e também os jovens empresários da pesca costeira, uma organização que forma as mulheres para a transformação dos produtos e beneficiamento dos produtos também. Nós temos cerca de 30 minutos para fazer perguntas e respostas. A minha proposta é que façamos, portanto, aqueles que querem colocar alguma questão, levante a mão e nós vamos dar, então, início. Bom, alguém gostaria de levantar alguma questão, colocar uma pergunta? Eu gostaria sim. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Parlamento, as senhoras Catrina e a senhora Chabot por nos ter dado a oportunidade de estar aqui. Eu vou falar no lugar do meu colega também e também a nossa associação CAPE. É um problema de governança da pesca, é um problema real nos nossos países. Há 8 anos eu tinha dito que quando nós colocamos no protocolo o acordo para a promoção das empresas mistas, sociedades mistas, pois isto poderia ser uma porta aberta para poder dar a volta nos acordos europeus. E agora temos esse problema com as embarcações chinesas, coreanas e russas. Embarcações que, na verdade, são empresas de fachada, que vão pescar tudo aquilo que os pescadores em pequena escala deveriam pescar e depois eles vão transformar isso em farinha de peixe para alimentar as criações. Há uma falta total de transparência, não há nenhum protocolo entre tais países. O único protocolo transparente é o protocolo de pescador com a União Europeia, e a União Europeia está sendo vítima da sua própria transparência. O que nós podemos fazer para realmente resolver este problema? Eu acho que nós todos temos que nos unir, dar as mãos e lutar contra esse tipo de pesca. Caso contrário, se eu ver o exemplo da farinha de peixe, não é necessário dizer que eu tenho um colega
como ele falou, 5 quilos de peixe para fazer 5 quilos de peixe fresco por 1 quilo de farinha. Meu colega do Madagascar falou que nós 4 quilos de peixe por pessoa, mas se pensarmos que para ter 1 quilo de peixe precisam, portanto, para ter 1 quilo de peixe de criação, é preciso ter 25 quilos de peixe fresco. E quando eu tenho 25 quilos de peixe fresco, por 1 quilo de peixe da criação, a senhora Catarina vai consumir em meia hora o que eu, africano, consumiria num ano. Então, nós temos que continuar agindo para fazer, porque todos querem comer salmão mesmo sabendo que estamos privando as outras pessoas do seu alimento essencial. E temos também o problema da poluição com a plástica, tudo aquilo que é jogado no mar, todo o lixo que é jogado no mar. É preciso que ter uma área para a pesca. Depois, no meu país, o petróleo e o gás, isso pode gerar um conflito se a pesca de pequena escala não tiver uma área específica. Está ótimo o petróleo, está ótimo, mas não é nem o petróleo, nem o gás que vai alimentar a população. É por isso que nós lançamos um apelo à ação para pedir à comunidade internacional, porque a pesca artesanal que nutre o mundo, não é a pesca industrial. 80% dos desembarques são internacionais. Por exemplo, as mulheres que colhem as ostras à mão. Agora temos uma extensão dos manguezais. Isso tudo, eu não quero ir além do tempo que foi destinado, mas os meus colegas que estão cientes disso e nós gostaríamos de ver quais são as propostas de solução, pois é urgente para salvar as comunidades costeiras. Merci. Ouais. Est-ce que d'autres personnes veulent prendre la... Mais alguém gostaria de dizer algo, tomar a palavra? Eu tenho a impressão que temos aqui na linha Muhammad Dadi, representante dos pescadores da Somália, que gostaria de dizer algo. Ah, não, já não está mais. Catherine, quer dizer algo? Carolina, eu gostaria de fazer algumas perguntas, mas você também tem. Bom, eu gostaria de agradecer muito a todos. Foi realmente interessante ouvi-los. Pelo que eu vejo, nós temos acordos de pesca da União Europeia com os países costeiros que são globalmente são mais, nós temos temos que falar a respeito agora da farinha de peixe. Tudo aquilo que vocês disseram, nós colocamos isso nos nossos relatórios, tudo que está sobre a questão setorial, o apoio às mulheres, o apoio à formação dos marinheiros, o apoio a infraestruturas, tudo isso está dentro dos nossos relatórios para a Comissão Europeia. E para ir no local, a Comissão trabalha bem, mas eu me pergunto, o problema qual é? C'est les États, c'est vos États. Nós temos que interrogar também os seus governos. Se nós fazemos a pressão, nós não podemos pressionar para pedir mais transparência sobre a utilização da verba que é para a pesca setorial. Eu já levantei essa questão mais de uma vez. Me disseram que a questão da soberania, que nós temos aqui uma soberania nacional. O Senegal, Mauritânia, Guiné-Bissau fazem um comércio com quem eles acham melhor. Bom, talvez devessem prestar atenção às relações com as populações, com os russos e chineses. Eles nos dizem, nós somos criticados. Eu sei que amanhã de manhã vocês vão ser recebidos pela DG Marin, e vocês vão ser, eu sei, por representantes da União Europeia. Sou ligado à África Ocidental, ele me mandou uma mensagem, depois eu falei a respeito do nosso encontro de hoje. Ele vai ouvir vocês, mas a minha pergunta qual é?
O que vocês fazem, que mensagem vocês querem transmitir para seus governos. Eu acho que é uma questão que deve ser tratada diretamente. Nós procuramos fazer muito, acho que podemos fazer muito com relação à farinha de peixe, isso não há dúvida, mas eu não sei como fazer para ir um pouco mais, ir além. Eu peço desculpas, eu sei que estou sendo um pouco direta demais, mas eu não sei como podemos fazer para ir além disso. Eu acho que essa pergunta, a senhora tem, da mesma maneira que nós pedimos aos europeus para pressionar, e mas não podemos esquecer que é a verba que provém. Portanto, meu colega falou agora sobre uma cláusula de não discriminação. Nós temos que lembrar aos nossos países para seguir esse caminho da transparência também e de tornar público e tornar acessível todas as informações. Por exemplo, vou dar um exemplo. No Senegal, quando o Parlamento Europeu adotou este acordo, no mesmo momento aconteceu que a sociedade civil, as organizações profissionais pediram para falar sobre os problemas das embarcações chinesas. E logo os pescadores falavam a respeito do conjunto de todas as embarcações que estão na europeu, não são europeus. Acho que é um problema de comunicação também. É o Parlamento Europeu que adotou e nós colocamos na empresa, tá vendo? É como se não são embarcações europeias, são embarcações chinesas. É preciso criar uma estratégia de comunicação junto com... Nós assinamos acordos, nós dissemos que é necessário que exista uma comunidade e que tal comunidade seja na mesma mesa, tem que seguir as mesmas orientações. Nós temos que ter informações claras, pois a verba foi mal utilizada. Isso todos devem saber. Se nós dissermos isso, eu gostaria de intervir. Eu peço desculpas, mas a posição qual é? A posição da União Europeia é complicada. Por quê? De fato, o senhor acabou de dizer, nós consideramos que todas as embarcações estão nas águas territoriais dos seus países, são europeias. A União Europeia também não sabe comunicar com a população local sobre o que ela faz. Eu não sei o que as associações acham, mas com relação ao apoio setorial, nós temos uma parte de responsabilidade com relação a como como transmitimos essas verbas. Nós vamos fazer o apoio setorial para que seja utilizado. Quando nós vimos o que aconteceu, seja o porto que foi construído, o cais que foi construído, e vemos que a pesca artesanal realmente não teve acesso a esse cais. Quando nós vimos que a Guiné-Bissau, naquela época, tinha um laboratório que tinha sido financiado, mas não tinha formação para quem ia trabalhar no laboratório, uma certa altura, nós temos que ver quais são as perguntas certas. Sim, nós utilizamos o apoio setorial, mas as comunicações locais façam parte. Quando eu estive no Senegal, existia um galpão que tinha sido construído, mas o teto era totalmente errado, totalmente inadequado, porque não falamos com as comunidades locais, era um teto que por razões climáticas era totalmente inadequado. Eu acho que nós temos uma parte de responsabilidade nisso também, com relação à transparência e o acompanhamento da utilização da verba europeia com apoio setorial. Eu tenho uma pergunta ao Orca Malugo com relação à questão da inserção profissional. Como é que vocês veem a questão da inserção profissional dos jovens e das mulheres com relação à formação e... Não há muito tempo eu falei da Comissão de Pesca sobre o acordo com as Ilhas Maurícias. Temos o acordo com Madagascar que está chegando. Eu gostaria de saber quais são as necessidades, as prioridades com relação a esses acordos de pesca Madagascar e o que nós podemos fazer para melhorar, para tentar
aprimorar o sistema de informações com relação aos acordos de Madagascar. I Madagasikara zegny amin'ny resaka accord de la pêche reto, izy moa le fanambarana teo igny misy hoe resaka les moyens zegny tsy ampy, faible manque be zay le moyen amin'ny resaka be reto, indrindra resaka amin'ny fotodrafitrasa vata fampangatsiahana ny conservena le trondro zegny mba tsy hasimba izy mba en bonne qualité zegny izy amin'ny hoanigny. Oui, pour le cas de Madagascar, les... Caso de Madagascar, os pescadores de pequena escala, no acordo que vai ser assinado entre a União Europeia e Madagascar, ele espera que o apoio setorial ajude a pesca em pequena escala, pois é menos desenvolvida, mas nós temos um número grande de pescadores, como disse na primeira parte do discurso. O que nos falta são infraestruturas, como a questão e a cadeia do frio, por exemplo, pois tais infraestruturas vão dar a possibilidade de conservar melhor os produtos e os peixes para poder abastecer o mercado local. Alguém mais gostaria de tomar para passar a palavra para a comissão em seguida? Bom, vamos lá. A sua pergunta é pertinente e a resposta dos nossos países não é pertinente. No momento em que vocês têm acordo, nós somos parceiros e a atividade já tem um impacto nos países parceiros. Eu acho que vocês já impuseram ao artigo da não discriminação. Se vocês já tiveram a força para chegar a impor que todas as embarcações que vão para a Mauritânia, por exemplo, têm que respeitar as condições, eu acho que já foi muito feito. Podemos dizer, é também uma ingerência. E nós podemos fazer acordos com os outros países. Eu acho que este argumento de dizer que é uma ingerência não é válido. O que nós vamos fazer aqui, nós fazemos também com o nosso governo. O mesmo questionamento que nós estamos fazendo aqui, nós fazemos também com o nosso governo. E nós estamos aqui hoje para nos queixarmos, para que fiquem sabendo por causa disso, daquilo. Vocês perguntaram com relação à inserção dos jovens, no setor da pesca, as atividades ligadas à pesca. Não é realmente muito interessante para os jovens, porque certamente a situação mudou. As condições de trabalho são mais difíceis, os peixes estão cada vez mais escassos, cada vez temos que ir mais longe para buscá-los. E realmente as dificuldades crescem e não há grande interesse da parte dos jovens para entrar nesse setor. My question is, what are the requirements or the conditions for a country to have an agreement with the European Union? What are the requirements or any condition that a country will require to have in order to have an agreement with... Condições para ter acordo com a União Europeia? Era essa a minha pergunta. Si, c'est une très bonne question. Muito obrigada, uma ótima pergunta. Antes de passar a palavra para o Sr. Berto, eu quero agradecer ao Sr. Berto que está aqui conosco por ter nos dedicado o seu tempo.
E eu vou passar então a palavra. Essa pergunta é qual é o critério, quais são as condições para assinar acordo de pesca. Eu acho que o senhor realmente pode responder essa pergunta. Un grand merci à Madame Rose et à Madame Chabot pour cette... Bom dia a todos, pelas senhoras, e muito obrigado a todos por terem vindo até Bruxelas. Eu acho que o debate é realmente muito interessante, muito empolgante, e nós, nessa hora que passamos, conseguimos identificar vários desafios que estão ligados à pesca de pequena escala. Essa é a questão no estoque, a questão da transparência, a questão das bandeiras. Como dizemos, nós vamos ter uma reunião amanhã com a DG Maré e realmente foi muito importante tê-los aqui conosco e vamos poder entrar então em pormenores. Eu quero apenas fazer algumas considerações. Eu estou aqui comigo com a colega Catherine Chabot, que se encarrega dos acordos com o Gabon, São Tomé e Príncipe, Madagascar, e conhece muito bem essa região, entre outros. E os acordos de pesca, vamos inserir então tudo isso no contexto, é um elemento, entre outros, da nossa política. Existem várias ações complementares que nós fazemos no nível regional, nível bilateral e também fazemos na luta contra a pesca ilegal. São 3 componentes que devem ser vistos de maneira complementar. Quando falamos, por exemplo, no começo sobre a CTOI e as regras regionais, é bem verdade que muitas coisas são decididas lá. É lá que temos os pareceres científicos que podem nos levar a medidas de gestão e de limitação com relação a determinados estoques. Nós temos que nos interrogar sobre a posição da União Europeia e da China, por exemplo, pois a União Europeia, no âmbito já tomou posições corajosas sobre a alimentação da pesca e da alimentação do BCP. São exemplos do lado do Atlântico. Eu acho que nós realmente fizemos alguma coisa. Portanto, temos que pensar em outros países que não têm a mesma visão. Irã, também a Indonésia, também contribuirão, a Indonésia, fazem muitas capturas. Temos alguns protagonistas regionais, para além da China, que são muito ativos. A luta contra a pesca ilegal é uma das nossas prioridades, na prioridade dessa comissão, e é uma prioridade. Essa é a razão pela qual nós temos esse diálogo com este grande número de países pelo mundo afora. E não é uma diversão para nós, pois nós sabemos que lutar contra a pesca ilegal ajuda a fazer com que os pescadores honestos, entre os quais os pescadores em pequena escala, possam ter recursos suficientes. É por isso que nós mantemos esse diálogo com a Libéria, por exemplo. Tivemos também com as ilhas Comoro, Gana e tantos outros países pelo mundo afora. É um outro elemento fundamental da nossa política, não é fácil, muitas vezes leva anos, porque há por trás disso vários interesses políticos, econômicos, e nós temos que fazer face, como disse a Madame Chabot, muitas vezes os países soberanos não estão disponíveis a dialogar conosco com relação ao aspecto bilateral, a questão da governança, foi mencionado, e para nós é muito importante. Eu vou dar o exemplo do Madagascar, onde todas as negociações que nós fizemos ao longo dos últimos anos foi feita através das ONGs, as ONGs que estavam do lado da delegação do Madagascar. Nós aceitamos bem, até mesmo aceitamos e incentivamos. Fizeram Muitas vezes nós contamos com a oposição dos países. São os países que têm que decidir se querem se associar, se querem fazer a parceria. On a cette opportunité, on en est très content parce que ça apporte une dimension supplémentaire à la discussion. C'est pareil
En Guinée-Bissau, j'ai rencontré... Guiné-Bissau, eu encontrei várias pessoas, Costa do Marfim, encontrei com as cooperativas também. Portanto, nós solicitamos, e Madagascar, que tem um acordo que vai entrar em vigor no mês de julho, tem interesse e tem todo o interesse em levar em conta as preocupações dos pescadores de pequena escala. Pode ser dentro de um âmbito formal ou informal, podemos fazer até essa semana mesmo. Podemos também nos escrever, fazer por correspondência nos próximos dias e meses para levar em consideração quais são as preocupações dos pescadores. Nós sabemos que ninguém aqui é contrário aos pescadores em pequena escala, ao contrário. Os componentes da pesca podem se beneficiar, pois a pesca de pequena escala é realmente, o que vocês disseram foi repleto de exemplos e com muita convicção, e vocês são mesmo o coração da pesca e o coração da segurança alimentar. Nós pedimos para fazer essas trocas, pedimos para fazer esses debates, e eu acho que realmente é extremamente útil para conhecermos profundamente as questões. Eu poderia entrar em pormenores ao fazer alguns comentários. Bom, a questão da comunicação, como prestar contas, como comunicar o que fazemos, realmente é uma solicitação constante que todos os projetos que nós financiamos sejam divulgados, assim como os projetos que são financiados ou cofinanciados. Nós repetimos e repetimos, é preciso lutar para que isso realmente saia do papel. E para nós é um ponto extremamente importante, e nós podemos fazer mais para explicar melhor o que nós fazemos. Eu reconheço isso. Muitas vezes estamos no meio das negociações e reuniões, etc., mas o Salão da Pesca, nós preparamos uma ficha por cada país, fazendo o resumo do acordo. O acordo, por exemplo, seria sido uma coisa interessante partilhar isso. Temos também a questão do lado jurídico, para ver o que nós fazemos desses acordos. Ajudaria. Uma divulgação mais correta mostraria o que nós fazemos de fato, a nossa perspectiva, e nós vemos que a nossa ação, muitas vezes, quanto às frotas, é modesta com relação a tudo aquilo que é feito e todas as frotas que estão lá. E nós falamos também sobre o excesso de pesca está avaliado num quadro regional, no âmbito regional, referência aí nos acordos mistos com a Mauritânia, Guiné-Bissau. Realmente o excesso deve ser estudado, temos que ter dados e, portanto, por isso que nós fazemos reuniões com os cientistas. A próxima com Guiné-Bissau vai ser realizada em junho. Em Portugal é extremamente importante, mas com nossos acordos tratam dos excessos, e isso está ligado à Organização Geral, a CTOI, a CETA, e são lá que as decisões são tomadas. Bom, eu fico por aqui. É tudo. Obrigada. Ah oui, pour le Kenya. Com relação ao Quênia, sim. É preciso ser claro. Ser claro dos dois lados. A visão do país em questão, que é o Quênia, que faz parte de maneira oficial. Existe já um debate anterior com seu país, e existe interesse nisso, mas deve ser confirmado de maneira oficial e atual também. Pois nós começamos a tratar há uns anos atrás, é preciso que haja também o interesse das nossas frotas, porque as frotas têm algumas prioridades. São as duas condições principais para o interesse do nosso país, e é uma questão também de vontade política, sabendo que nós não podemos ter acordos de pesca com todos os países, mas temos que debater sobre isso, temos que conversar sobre isso em função dos dois primeiros aspectos que eu mencionei. Bom, mais alguma pergunta antes de encerrar a nossa reunião? Não há mais nenhuma pergunta. Eu estou
Nós temos essa reunião de amanhã com a DG Mar e espero que tenham tempo, um pouco mais de tempo, para entrar em pormenores e debater abertamente sobre os problemas que nós salientamos hoje. Agora vou passar a palavra para Catherine Chabot para a primeira parte da conclusão e depois eu vou, de fato, encerrar a questão. Em primeiro lugar, um agradecimento muito grande a todos, a Associação CAPEI, todas as nossas equipes, e a Caroline, que nos ajudaram a organizar o evento de hoje. Agradeço a comissão e quero também cumprimentar a Secretaria da Comissão de Pesca com a guisa de conclusão. Eu gostaria de falar, mas são 5 os tópicos que ficaram na minha cabeça. O primeiro realmente é a questão do problema da pesca em pequena escala. Nós conhecemos aqui dentro da União Europeia, o reconhecimento e a preservação da profissão da pesca costeira, a pesca artesanal, a pesca em pequena escala, diante da pesca industrial, é um problema até mesmo dentro da União Europeia. O problema de vocês é um problema que também temos aqui. E os nossos pescadores artesanais têm esse problema. E depois, vamos lá, fortalecer o conhecimento é um tema que nós tratamos quando falamos. Eu fui também relatora do meu grupo sobre os acordos de pesca. Realmente, nós ouvimos bem a coleta de dados, mas eu acrescentaria também o impacto nos recursos e na poluição e na mudança climática. No Senegal, encontrei cientistas locais que falaram a respeito da migração das espécies. E isso também deve ser considerado. Os pesquisadores dentro dos navios, a cooperação com os pesquisadores, investigadores. Este é um campo que faz parte dos elementos que nós temos que falar. E o segundo elemento, o segundo tópico, é a integração. Foi o senhor que falou sobre isso. Muitas vezes os acordos de pesca fazem parte mais amplamente e a política da União Europeia eu estou sempre interessada na abordagem mais integral e este eu acho que é um ponto essencial. E passamos para o terceiro ponto, quando nós falamos agora do apoio setorial, os pescadores, isso foi dito pela senhora, talvez, é importante que os pescadores participem dos manguezais, a preservação dos manguezais, o ambiente, não apenas com questões de climático, da biodiversidade, mas também questões climáticas. Porque se os ecossistemas marinhos e costeiros se degradam, problemas aumentam, mas se forem bem preservados, podemos desenvolver uma economia duradoura. Este é um ponto importante. Renforcer, ça c'est un autre élément. Nós temos que reforçar um outro ponto ainda. Nós temos que fortalecer a nossa comunicação. Eu estava no meu relatório, quando eu estive na Guiné-Bissau, e a minha permanência também no Senegal, a União Europeia realmente não consegue fazer isso. Quando eu visitei os portos artesanais da Guiné-Bissau, eu cheguei no porto artesanal, a senhora talvez se lembre, nós nos vimos lá, havia no porto uma espécie de máquina que cavava no porto, repleta de lixo. E tinha vários cartazes escritos dentro dos edifícios construídos, não construídos pela União Europeia, construídos com o dinheiro da União Europeia. Nós totalmente ausentes, embora tivéssemos dado, tinha fotografias do diretor que estava ali dando a mão com os chineses. O que nós fazemos para nos valorizar? Para dizer o que nós fazemos? Valorizar também a nossa ação. E com relação à pesca, é bem verdade, mas realmente nós não sabemos valorizar os valores que nos
animam. Ou então vamos parar com isso, não vamos fazer mais acordos, porque realmente fazer acordos nós estamos criando mais um problema do que uma solução. Nós temos que, eu acredito que nós vamos poder construir, porque se nós não estivermos presentes, a porta vai se abrir para muita mais pressão dos russos, coreanos e chineses. Mas foi impressionante ver nesse porto, nesse cais, nós estávamos totalmente ausentes. Bom, eu acredito que o apelo que é a origem da presença, eu acho formidável que todos tenham vindo com este apelo à ação aqui em Bruxelas. Eu estou realmente emocionada com isso. Quando a população vem do outro lado do mundo para falar aqui conosco, é um assunto global. Na próxima Conferência das Nações Unidas, em 2025, vai ser co-organizado pela Costa Rica. E Costa Rica, eu não sei qual vai ser exatamente a pauta, não sei como. Nós temos que levar este assunto de defesa da pesca em pequena escala, a escala global, para falar nos objetivos em que nós temos aqui em maneira coletiva durante a COP15 e COP15 e COP16 preservar em escala global 30% das áreas marinhas, mas também falar a respeito da preservação da biodiversidade no alto mar. Só temos um oceano no planeta. O oceano é o mesmo no Senegal, Mauritânia, Madagascar, Seychelles. O oceano é um só, é um bem comum que nós temos e juntos nós vamos temos que trabalhar todos juntos, inclusive em benefício das comunidades costeiras que os senhores aqui representam. Muito obrigada, Katrina. Eu não vou repetir uma parte do que você já disse. Eu gostaria de agradecer à comissão por estar presente hoje. Todos aqui, pescadoras e pescadores, mulheres transformadoras, todas as ONGs que trabalham ao lado dos pescadores em pequena escala. Eu gostaria de dizer apenas que para falar, alinhar os acordos de pesca são os ODS. Existe um certo número de critérios para a segurança alimentar dos países envolvidos, a posição das mulheres no acordo de pesca, o respeito dos direitos humanos nos países parceiros, o estado das áreas envolvidas, a presença dos cientistas e também levar em consideração a concorrência direta entre a pesca industrial e a pesca em pequena diferença, a transparência, a luta contra a pesca ilegal, o apoio setorial para fazer em modo que exista um acompanhamento deste apoio setorial e o nível de controle sobre os navios europeus, as embarcações europeias. E para concluir, eu acho que nós temos que pensar nas nossas parcerias novamente e ouvir mais as comunidades costeiras. Hoje, com essa iniciativa, essa chamada ação, nós hoje temos que, a partir dessa apresentação, eu acho que é extremamente importante levar em conta tudo isso, dar visibilidade às comunidades de pesca artesanal local, seja em termos de negociação internacional, mas também nos próprios países. E eu quero, então, agradecer a todas e agradecer a todos. Eu espero que a reunião de manhã possa lhes dar mais elementos e eu vou continuar a trabalhar junto com vocês sobre os acordos de pesca e nós realmente queremos ouvi-los. Nós queremos ouvir todos vocês, considerar todos os problemas dos vários países litorâneos e costeiros. É tudo. Muito obrigada.